Opa, esse é o Papod, podcast de publicidade e produção audiovisual da FIB. Hoje estamos aqui com um podcast temático, né, discutindo com o pessoal do direito aqui da casa sobre organizações e legislação trabalhista relativas ao cuidador. Eu estou aqui com o professor Thales Vialogo, com a Heloíse Vernier, aluna do Direito, e com a Débora Oliveira, também aluna do Direito. Bem-vindos e vou já lançar a primeira pergunta. Como é a regulamentação, desculpa, do trabalho dos cuidadores no Brasil, professor? Existem leis específicas? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, Álvaro. Minha aluna Heloísa, minha aluna Débora, com quem eu tenho o prazer de estar aqui na mesa também, e sempre participar aqui do Papod com vocês. Estou sempre à disposição. Esse é um grande problema. Nós temos uma informalidade quando a lei não se aplica, e quando a lei se aplica, nós temos uma formalidade mal resolvida. Tá. Pelo seguinte, a falta de uma lei específica faz com que a gente aplique uma lei geral, que é a CLT, ou uma lei geral que é a Lei Complementar 150 de 2015, que é do doméstico. Uhum. A grande maioria vai ser doméstico, mas é possível o seletista, se ele trabalha numa casa, numa pessoa jurídica, numa casa de recuperação, em um asilo, ele pode ter essa configuração. Então, a falta de uma lei faz com que a gente hoje tenha que aplicar a legislação ordinária. Então, nós não temos uma lei específica hoje regulamentando esse profissional ainda. Tá. Qual é a consequência dessa falta de regulamentação na atividade do cuidador, pensando assim mais diariamente e tal? Bom, eu vou complementar, mas vou permitir que a Débora faça suas ponderações a esse respeito, né, Débora? Sim, muito obrigada. Eu gostaria de, primeiramente, né, agradecer essa oportunidade riquíssima de estar aqui. Sempre quis participar, parecia sempre uma coisa tão longe. Hoje eu estou aqui, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que me foi dada. Bom, a falta da regulamentação, ela pode ser observada, vista de vários ângulos, mas eu acredito que o ângulo mais importante e o que mais sobressai, o que mais chama a atenção dos nossos olhos, é justamente esse quesito do cuidado. Porque veja bem, sobre a pessoa que está sendo cuidada, existe leis, existem benefícios, existe uma atenção governamental e uma atenção do legislador sobre essas pessoas. Então existe o cuidado, o direito ele é efetivado, existe a lei para isso. Mas para a pessoa que está cuidando, isso não existe, como o professor Tales já disse aqui, a lei aplicável, ela é algo subsidiário, não existe algo regulamentado especificamente para essa profissão, especificamente para esse cuidado. E se não tem, a efetivação do direito, se não tem a lei, então também não tem cuidado. Então existe aí uma grande lacuna na lei, né, e consequentemente, essa falha no cuidado, essa falha governamental e legislativa, normativa do cuidado à pessoa que está cuidando. E complementando o que a Débora falou, tudo isso torna o cuidador vulnerável na sociedade. Eh, então reafirma um desamparo social, que qualquer pessoa pode se tornar cuidador e viver nessa vulnerabilidade, o que também pode ser um problema para a pessoa cuidada, que às vezes a pessoa não tem um curso que profissionaliza, a pessoa precisa de certos cuidados que a pessoa, por mais que ela tenha uma boa intenção, ela não tem como fazer o que é necessário nesses casos. Álvaro, tem uma outra questão que envolve a falta de regulamentação como uma consequência grave. A informalidade, ela gera da legislação, quando eu digo informalidade, é da legislação. O fato dela tornar aquele profissional uma lei ordinária, Uhum. ele deixa de exigir uma qualificação técnica. E ele também gera uma confusão tremenda quando a lei não esclarece. Nós temos vários problemas assim no Brasil. A questão do trabalhador por aplicativo, se ele tem vínculo de emprego, se ele não tem com a plataforma. Temos hoje o judiciário ainda em divergência, embora a gente tenha uma definição do STF, TST e STF não se entendem tanto sobre isso. Nós temos problemas envolvendo a inteligência artificial em vários campos do direito. E essa desinformação ou essa informação inadequada, essa falta do direito a acompanhar a realidade, vai muito de conta ao que os pensadores do direito falam. Você pega, tem um autor que eu gosto muito de citar nas aulas, que é o Washington de Barros Monteiro. O Washington de Barros Monteiro, ele tem uma fala no livro de Direito Civil dele, de parte geral, que ele diz assim: o direito é uma ciência que nasce da vida para disciplinar a vida.
Então, se você analisa a atividade de um cuidador, ele cuida exatamente da dignidade de uma pessoa que está numa vulnerabilidade acentuada. Como que a lei vai me dizer que o mesmo requisito para quem exercer essa atividade é para qualquer outra atividade doméstica? Eu não consigo igualar essas circunstâncias. Então, eu também gera uma desinformação de demandas no seu trabalho sem pé nem cabeça. Recentemente, o nosso Tribunal Regional do Trabalho lá de Goiânia, ele julgou uma situação, Goiás, né, fica em Goiânia, o TRT, julgou uma situação onde uma cuidadora de um idoso que faleceu entrou com uma ação contra a filha dele, querendo ser empregada doméstica da filha dele. Porque ela que remunerava com o dinheiro dos pais os cuidados que ela tinha com o pai idoso. Só que ela nem sequer residia no mesmo lugar. O que aconteceu com essa cuidadora? Ela perdeu a ação na justiça e reconheceu que o vínculo, se ele existia, não era com a filha, mas sim com os idosos. Então, essa desinformação confunde até mesmo um advogado mal preparado, que é o caso aqui, né? Porque se você acompanha, você não faria esse tipo de demanda, mas a população passa a não ter entendimento correto de quem é esse profissional, quem realmente deve algo ou não deve algo para ele, quem é o empregador, quem é a pessoa que deve ser responsabilizada pelos direitos desse cuidador. Então, a desinformação gera isso também. Não é só a falta de uma lei específica tratando dos direitos daquela pessoa e daquela relação, mas toda a população não entender, então, quem é o contratante, quem é que deve alguma coisa, se há mesmo um vínculo de emprego, ou é um cuidador informal de solidariedade, é um cuidador que não seria ali um cuidador de família, não entra no vínculo de emprego, quando entra, então a lei precisa amparar melhor isso. E com certeza essas confusões impactam diretamente no cotidiano de cuidadores e cuidados, né, professor? Professor, há algum projeto de lei para regulamentar a atividade de cuidador de idosos? É interessante, nós temos mais de um projeto no Congresso Nacional a esse respeito. Nós tivemos a Política Nacional de Cuidados em dezembro do ano passado. Também temos uma lei aprovada no Senado, ainda está em tramitação no Congresso, a respeito da regulamentação do cuidador, onde nós vamos ter ali o cuidador de pessoa e o cuidador social de idosos. Até me deu o capricho de trazer para ler um artigo único para a gente entender, tá? Que é o projeto 5.178 de 2020. Então, para entrar um pouco naquele eixo de como esse profissional é diferente, tem que se exigir uma qualificação dele. O artigo 1º dessa lei, se é que ela vai se tornar uma lei, espero que sim, tudo indica que sim, pela tramitação do Congresso, o artigo 1º vai nos dar o conceito desse cuidador. Considera-se cuidador de pessoa, ou cuidador social de pessoa, ou cuidador social de pessoa, o profissional que desempenha funções de auxílio, assistência e acompanhamento de pessoa idosa, pessoa com transtornos mentais, pessoa com deficiência, pessoa com doença rara e pessoa com enfermidade ou qualquer outra condição que demande acompanhamento permanente ou parcial no âmbito domiciliar ou de instituição de acolhimento social. Outra coisa que esse projeto vai dizer, além de dar esse conceito importantíssimo para se ter na nossa legislação, que a gente não tem até hoje, é uma lacuna na lei, nós vamos ter essa exigência nessa lei, essa qualificação de que se ele é cuidador de pessoa, ele é doméstico, porque ele está no âmbito domiciliar. Se ele é cuidador social em uma instituição, ele é seletista. Essa lei vai dizer isso, vai acabar essa confusão, onde ele se enquadra. E uma questão importante também nesse projeto é uma exigência técnica, que é isso que eu acho que falta urgente na nossa regulamentação. Não é qualquer pessoa que tem empatia, não é qualquer pessoa que tem qualificação pessoal e profissional para cuidar de uma pessoa na vulnerabilidade que está o idoso. Então, o artigo 3º pretende dizer assim: poderá exercer a profissão de cuidador um maior de 18 anos que tenha concluído o ensino fundamental e que tenha concluído com aproveitamento curso de formação de cuidador de pessoa idosa, cuidador em saúde mental e curso de cuidador de pessoas com deficiência, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação ou por associações profissionais e representativas de segmentos da sociedade civil, associações de cuidadores, instituição de ensino reconhecida por órgão público, federal, estadual ou municipal competente, com carga horária mínima de 160 horas, das quais 30% devem ser destinadas ao exercício prático de estágio.
Aí vem aquela pergunta: puxa, mas essa lei vai entrar em vigor? Se ela entrar em vigor, e tudo indica que sim, pela tramitação, como fica a situação de quem já era cuidador, tá? A Uhum. lei vai se preocupar também, dizendo lá: e são dispensadas da exigência de conclusão do curso de cuidador as pessoas que, à época da entrada em vigor da presente lei, venham exercendo a função há pelo menos 2 anos. Quem há 2 anos já vinha sendo cuidador não terá essa exigência, porque já tem um tempo mínimo aí de experiência. Então, ah, há outros projetos. Nós temos um projeto que pretende criar um benefício da Seguridade Social para a pessoa que não tenha condições financeiras de arcar com esse cuidador, ele vai ter um benefício. Esse benefício vai ser garantido tanto para a aposentadoria mínima, a pessoa que recebe a aposentadoria no valor do salário mínimo, ou a pessoa que recebe o BPC, o benefício de prestação continuada da LOAS, lá da assistência social, que também é no salário mínimo. Essas pessoas teriam, então, um auxílio financeiro da Seguridade para arcar com os custos desse profissional. Há outro projeto também para regulamentar melhor como funciona o home care do SUS. Esse projeto também está em vias de ser aprovado, regulamentando e facilitando melhor o acesso da pessoa ao home care do SUS, que também vai possibilitar com mais facilmente você conseguir no município que o SUS lhe garanta ali o cuidador do poder público, né? Tá, muito interessante isso, professor, de saber que tem várias frentes aí tentando garantir, né, pela lei. E eu fiquei curioso, então essa formalização, essa profissionalização, se daria tanto para o profissional que cuida em casa, doméstico, quanto em instituições de saúde, é isso? Sim, a intenção principalmente aqui o cuidador social de idoso, mas tanto o cuidador de pessoa como o social de idoso tem que ter um mínimo de preparação para que ele possa ser contratado nessas Tá, condições. muito importante, né. E quanto ao cuidador autônomo, ele possui algum direito trabalhista, né, como saber se o cuidador deve ser autônomo ou empregado? Pois é, esse é um outro grande problema. Nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017 que trouxe uma situação ainda mais complicada para o autônomo. E ficou um pouco mais difícil hoje um autônomo conseguir vínculo de emprego. Não é tanto o caso do cuidador, porque o cuidador, se nós pegarmos a Lei Complementar 150 de 2015, lá no artigo 1º dela, ela define que o cuidador, o doméstico é aquele Uhum. que trabalha mais de 2 dias por semana para uma família no seu âmbito domiciliar, para uma pessoa ou família no seu âmbito domiciliar. Então, se ele é contratado por uma família, por uma pessoa no âmbito domiciliar, ele vai ser considerado como doméstico, desde que ele Tá. trabalhe mais de 2 dias por semana. O problema fica na figura desse cuidador de pessoa que trabalha no âmbito doméstico e trabalha 2 dias por semana. Ele é diarista, ele é um autônomo, ou seja, ele não tem a vulnerabilidade, vamos assim dizer, pela lei. Não é que ele não seja vulnerável, a Uhum. atividade é extremamente vulnerável. Então ele é tratado como qualquer atividade autônoma também, qualquer atividade diarista. Perante a Previdência Social, ele é um segurado contribuinte individual. Ele não vai ter nenhuma diferença de tratamento. E volta a frisar, pelo tipo de atividade que ele exerce, pelo desgaste que ele sofre, e não há como dizer que não, ele deveria ter esse tratamento diferenciado. Tá. Meninas, querem comentar? Eu acho extremamente importante ressaltar a urgência na aprovação desses projetos de leis. Porque se não existe lei, não existe exigência. E se não existe exigência, não existe a efetivação do direito. É o direito do cuidador também ser cuidado, ser amparado por uma lei. E se não existe essa exigência, não há como fiscalizar. E a sociedade em si ela vai ser lesada, tanto a pessoa que cuida quanto a pessoa que é cuidada, porque aprovando essas leis, né, pode-se exigir uma qualificação adequada para o cuidado, para cuidar de alguém, né. E nesse sentido, é necessário uma regulamentação, porque as pessoas precisam de um amparo monetário também, que os cuidadores informais, no caso, eles trabalham tipo uma mãe de família. Por exemplo, eu conheci uma mãe de família que ela e o marido trabalhavam, os 2, cada um eles construíram várias coisas juntos. Mas, como ela teve 2 filhos autistas, ela precisou parar de trabalhar. Então, o dinheiro que o marido recebe dá só para pagar o básico. E eles não conseguiram nenhum auxílio, porque eles já tinham casa, carro, só que tudo que eles construíram foram trabalhando juntos, os 2 trabalhando. E agora ela não consegue mais, porque ela precisa cuidar dos 2 filhos.
Então, uma regulamentação nisso seria muito importante para esse tipo de cuidador que necessita de um amparo do governo. Muito importante essa conversa, né, gente? Isso impacta no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas, né? E essas coisas precisam estar amparadas legalmente, né? De preferência, justamente por conta disso, né? Para que haja cobrança e fiscalização. Eu agradeço muito, foi um prazer conversar com vocês. É sempre um prazer conversar com o pessoal do direito. São os papodes que eu venho mais bem vestido. Professor Tales, Heloísa e Débora, muito obrigado. Querem complementar alguma coisa? Não, só que estamos sempre à disposição do Papod, pode contar sempre com a gente, Álvaro. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Eu gostaria de agradecer a participação, é uma ótima oportunidade para a gente que é estudante. E obrigado. Só apenas gostaria de agradecer essa oportunidade. Também aprendi muito com o professor Tales e muito obrigada pela oportunidade. É isso, gente. Esse foi o Papod. Até a próxima.